Olá pessoal, professor Nassir Garcia aqui para mais um vídeo da nossa sequência para a planilha de controle do movimento financeiro. E agora nesse vídeo nós vamos mais para a parte prática, demonstrar a parte prática, tanto da atualização periódica dessa planilha, como do controle efetivamente, né, dos indicadores efetivos entre aquilo que a gente previu e aquilo que realmente estará acontecendo. Bem, até aqui nós já colocamos todos os nossos movimentos previstos, com a previsão de quanto seria, tanto gasto como recebimento, né? Algumas reservas, inclusive, nós colocamos aqui, né? E agora está na hora de nós administrarmos, gerenciarmos aquilo que efetivamente está acontecendo no nosso cotidiano, ok? É importante que você tenha aí o costume, aquele padrão comportamental, de olhar, atualizar, né, essa planilha pelo menos uma vez por semana. Esse seria o ideal mesmo, seria todo dia, mas pelo menos uma vez por semana você parar, ter aí na sua agenda um tempinho em que você pare para olhar e atualizar isso para que ela fique o máximo condizente com a sua realidade possível, sempre. Imaginemos então, vejam só, que lá no dia 5 de janeiro aqui, ó, nós tínhamos uma previsão de gasto referente a lazer, seria algum passeio que a gente ia fazer nesse dia, né? Com uma quantia prevista de gasto de R$ 100. Imaginando que já tenha passado esse dia, né, essa data, que o passeio realmente tenha acontecido, ou não, né? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso informar na planilha, eu preciso atualizar a planilha, colocando aqui, ó, na coluna realizado, ó, se realmente aquela minha previsão foi cumprida, foi realizada e em qual patamar realmente eu gastei apenas R$ 100, eu gastei mais, eu gastei menos, não é? Então vamos imaginar aqui que eu tenha previsto gastar 100, mas no dia eu gastei 90. Como é um gasto, lembrando sempre, nessa planilha eu vou colocar sempre como negativo. Então eu gastei aqui, ó, menos 90. Aqui então vai surgir a primeira necessidade nessa planilha de células com fórmulas. Até agora, todas as células que nós colocamos aqui não exigiam fórmula nenhuma, não é? Era simplesmente digitar o que estava aqui, não é isso? Mas agora vai surgir a primeira necessidade de uma inteligência um pouquinho maior nessa planilha, que vai ser exatamente nessa coluna controle. Essa coluna controle, ela está aqui pensada exatamente para nos mostrar, para nos alertar, né? Como está sendo o nosso comportamento financeiro real em relação àquilo que estava previsto. E para isso, então, a gente vai ter que colocar nela uma fórmula muito simples, que vai ser a seguinte, prestem atenção. Nessa primeira célula aqui da coluna, aqui da tabela, eu vou colocar, como é uma fórmula, como a gente já viu nos vídeos anteriores, eu tenho que colocar aqui um sinal de igual. Não é isso? E o que eu quero que ela mostre aqui para mim? Bom, eu quero que ela mostre para mim o realizado menos o previsto. Enter. Olha só o que aconteceu. A minha previsão não era gastar R$ 100. Na realidade, eu não gastei 90. O que isso quer dizer? Que eu economizei R$ 10 em relação àquilo que estava previsto de eu gastar. Se por outro lado, por exemplo, eu tivesse gastado 110, opa,
Perdão, olha aí, ó, o ato falho, né? É um gasto, então é menos 110, né? Olha só, se eu tivesse gasto 110, percebam que no meu controle ele ia me mostrar um resultado negativo, ou seja, eu gastei mais do que estava previsto eu gastar. Então esse alerta aqui, a cada vez que eu lançar alguma coisa, ele vai ser importante para eu medir, para eu identificar como é que está o meu comportamento financeiro. Como nós já vimos em vídeos anteriores, uma vez que eu fiz a fórmula nesta célula, bastaria eu arrastar aqui para as células de baixo, para copiar a fórmula, né, nas células de baixo, não é isso? Mas percebam que se eu fizer isso da forma que está, eu vou ter um problema. Vejam só, prestem atenção. Quando eu arrasto aqui para baixo, ó, vou arrastar algumas só. Percebam o seguinte, que ele está fazendo aqui, copiando a fórmula. Qual era a fórmula mesmo? Realizado menos o previsto, não é isso? Só que o que acontece? Como eu não tenho nada realizado aqui, ele entende que aqui é zero. Não é? Zero menos 300 aqui, né? É isso? Menos 300 é igual a 300 de lucro. Ou seja, ele entende o seguinte, você tinha uma previsão de gastar 300, você não gastou nada, então sobrou 300, não é isso? Mas na verdade isso é um erro, concorda? Porque aqui não é zero, aqui é porque ainda não aconteceu. Então nós vamos ter que fazer essa fórmula usando uma outra condição, uma outra fórmula um pouquinho mais delicada, que vai exigir aí uma atenção um pouquinho maior da sua parte também. Prestem atenção. Primeiro deixa eu deletar aqui essa parte de baixo aqui, tá? Para a gente voltar. E prestem atenção o que a gente vai ter que fazer nessa célula controle para não nos dar aqui uma visão errônea, né, do nosso comportamento. Primeiro é importante a gente entender a lógica do que a gente quer aqui nessa coluna, né, nessa célula. Qual é a lógica? A lógica que a gente quer é a seguinte: se aconteceu algum realizado, eu quero que mostre aqui o realizado menos o previsto. Ok? Essa é a lógica. Ou seja, se aconteceu alguma coisa aqui, se tem alguma coisa aqui, me mostra. Se não tem nada, não me mostra nada. Essa é a lógica que a gente precisa trabalhar nessa célula. Ok? Vamos ver como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou deletar isso aqui também. Ok? Vamos começar novamente do zero. Tá? Então lá na primeira célula, eu vou utilizar uma fórmula que a gente ainda não utilizou nas anteriores, que é a fórmula C. Ok? Ou seja, se tiver algum valor aqui, alguma quantia aqui, me mostra, faz essa operação e realizado menos previsto. Se não tiver nada, me mostra essa célula em branco. Ok? Vamos ver como fazer isso então. Então a primeira coisa, seleciono aqui a célula, vou lá em cima, ó, perto da barra aqui, ó, nesse FX aqui, ó, lá, ó, um botãozinho de inserir função. Clico nele e ela vai me trazer aqui, o Excel vai me trazer aqui uma janela de funções. E uma delas que está aqui até selecionada aqui, que é a mais utilizada, né, no Excel, é essa C, ó. Ok? Eu vou clicar em OK. E ele vai me pedir então, vai me trazer uma outra janela para eu indicar qual é a configuração que eu quero utilizar essa função C. Qual vai ser ela? A primeira coisa é o teste lógico, certo? Então o nosso teste lógico vai ser o seguinte: se realizado for diferente, e diferente no Excel são dois sinaizinhos, ó, menor que, maior que. Esses dois sinais no Excel utilizado juntos dá a ideia de diferente.
Então, se realizado for diferente de zero, ele está entendendo ali como zero. Lembra disso quando está vazio? O que eu quero se isso for verdadeiro? Eu quero que naquela célula apareça o seguinte: realizado menos previsto. E se for falso, ou seja, e se aqui o realizado for igual a zero, ou seja, for vazio, eu quero que apareça, e aqui eu vou colocar aspas duplas, duas aspas duplas, vazio. Ok? Duas aspas duplas quer dizer que é um vazio, é para não aparecer nada naquela célula, tá bom? Eu vou pôr aqui então, ok. Já deu certo na primeira célula, não é? Então, se realizado é diferente de zero, e né, porque é menos 110, faça a operação 110 menos 100. Não é isso? É menos 110 menos 100, não é isso? Que vai dar lá menos 10. Ok? Vamos ver se funcionou? Vamos arrastar para a célula de baixo? Opa! Parece que funcionou, não é verdade? Olha só, aqui está zerado, então aqui está vazio. Vamos ver se efetivamente funcionou? Vamos imaginar que aqui, essa reserva aqui, esse gasto, né? Porque é um gasto, reserva eu estou guardando, né? De menos 300, eu consegui colocar aqui menos 290, vamos fazer assim. Opa, funcionou, não é? Eu esperava gastar 300, gastei 290, e me sobrou 10 para eu fazer alguma coisa, certo? E se eu gastei 320? Opa, olha aqui, menos 320. Opa, eu gastei mais do que estava previsto, é negativo. Ou seja, aquela minha função lá, ser realizado, tal, está funcionando direitinho. Portanto, eu posso pegá-la agora e arrastar na coluna inteira, até a última célula lá. Da tabela, claro. Tá bom? Vamos ver na última se está funcionando? Vamos pôr aqui um realizado de menos 1.100 aqui. Olha lá, sobrou então R$100. Está funcionando. As outras estão em branco, porque não tem nada no realizado. Vamos apagar aqui, vamos ver o que acontece. Apaguei, olha lá, sumiu o controle. Ok? Então agora nós temos uma coluna muito útil para nós, que toda vez que a gente atualizar o realizado aqui, ela vai apresentar para nós se a nossa realidade, né, ou seja, o nosso comportamento financeiro está dentro daquilo que a gente previu. Como é que a gente sabe se está dentro ou se está até melhor do que a gente previu, né? Então, por exemplo, vamos apagar isso aqui, vamos imaginar que eu gastei aqui menos 300. Olha lá, zero, tá ótimo. Não é? Ou seja, está dentro daquilo que era previsto. Não é? Aqui já não, lembra? Vermelhinho não é legal. Vamos imaginar que eu tenha gasto aqui menos 290, tá ótimo. Pretinho aqui, significa que tá, né? Positivo, sobrou dinheiro. Então, o meu comportamento foi melhor do que aquilo que estava previsto. Ok? Vou apagar aqui novamente. Apagou, já sumiu o controle. Então, nós temos aqui agora uma coluna de controle que vai servir de alerta a cada vez que a gente atualizar o nosso realizado. E é claro que a gente precisa manter o comportamento, né, o costume de atualizar isso sempre, de olhar isso sempre. Não é? Até porque olhando, a gente também vai ter a condição de ver se a gente deixou de pagar ou receber alguma coisa. Vamos imaginar que hoje seja, por exemplo, dia 20/1. E aqui está tudo vazio ao realizado, né? Será que eu esqueci, por exemplo, de pagar aqui o aluguel?
que era no dia 10/1, hoje é dia 11/1, né? Será que eu esqueci, meu Deus? Não, eu só esqueci de atualizar. Ou então eu realmente esqueci. Então ter o costume de olhar isso aqui diariamente, todo domingo talvez, olhar já a semana que vem, o que eu tenho para fazer na semana que vem? Qual é a minha agenda de movimentação financeira para a semana que vem ou para o mês, né? Então, essa é uma das principais funcionalidades também dessa planilha. Bem, eu espero que a explicação tenha sido útil e que realmente tenha sido aí de fácil compreensão para vocês. Se não foi, retorne, reveja o vídeo. Se precisar, a gente vai estar aí à disposição durante o curso de vocês também, né? E a gente termina esse vídeo por aqui e daqui a pouco a gente se vê no próximo, ok? Obrigado.